Os transtornos do humor, como depressão, transtorno bipolar, eles afetam milhões de pessoas. E não tem como os familiares e amigos também serem afetados de alguma forma. E assim, muitas vezes, a gente fica perdido em como ajudar ou agir diante de um surto ou, no caso, uma alteração extrema de humor. No caso do transtorno bipolar, a pessoa muitas vezes pode enfrentar um quadro de alteração comportamental significativa chamada mania, em que ela fica mais eufórica, agitada, desinibida, com uma agitação psicomotora. E dessa forma fica muito difícil estabelecer um diálogo com o paciente. Então, como agir diante de um conhecido ou um familiar com esse quadro? O que eu falo? Chamo o SAMU? Chamo a polícia? Esse é o nosso tema de hoje. Bom pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra, e estou de volta hoje com mais um vídeo para vocês. E vamos falar um pouquinho então sobre a mania e como ajudar as pessoas, como lidar com elas. Os transtornos do humor ou afetivos, eles são enfermidades em que a gente tem uma alteração do humor, da energia, do nosso ânimo, do jeito de sentir, de pensar, de se comportar. O transtorno bipolar é um dos principais transtornos de humor. E ele é chamado bipolar porque ele oscila entre dois polos, o polo alto, que é a mania, e o polo baixo, que é a depressão. E hoje nós vamos focar especificamente na mania ou na hipomania, que seria uma mania leve, vamos colocar. O termo mania não significa mania de fazer alguma coisa ou algum tique. Ele é simplesmente um nome que o médico dá para a fase da euforia do transtorno bipolar. Ela é o estado mais grave de ativação cerebral. Então, o estado de mania ele é uma alteração do comportamento muito exuberante, na qual o indivíduo ele expressa bastante seu humor, seja através de euforia, de uma alegria excessiva, ou mesmo agressividade. Ele fica muito mais expansivo, ele fica desinibido, sem vergonha, ele está mais comunicativo e até com o aumento da necessidade de falar. Ele tem uma pressão na fala, ele fica falando, não dá nem para a gente responder e rebater. Ele fica com aumento de energia das atividades, mas muitas vezes ele não conclui, ele começa uma coisa, ele mal termina, ele já muda para outra e depois vai para outra, passa a ter uma dificuldade na necessidade de dormir, então ele dorme 3, 4 horas à noite e já acha que está ótimo. Ele fica muito mais impulsivo, com pensamentos acelerados, mudando de uma ideia para outra, sem finalizá-la muitas vezes. Então você está conversando com ele, ele começa a falar uma coisa, de repente ele muda, ele não volta naquele assunto, ele passa a ter uma dificuldade então muito grande de se concentrar e ele pode inclusive vir a apresentar delírios de grandeza ou de senso ampliado de si mesmo, Achar que ele é poderoso, que ele é muito rico, que ele tem poderes. As cores inclusive para esses pacientes ficam mais vivas, os sons ficam mais altos. E essa mudança acontece de uma forma muito brusca. Você não precisa conhecer a pessoa para saber que tem alguma coisa de errado ali com ela. Então esse grau de ativação chamado mania, ele acontece em um tipo de transtorno bipolar, que é o transtorno bipolar tipo 1, que é um tipo mais raro, ele pega 1 a 2% da população. Já a hipomania, que é um estado de ativação cerebral, mas ele é um pouco mais leve, não tão abrupto, ele é mais insidioso do que a mania, ela acontece com uma maior frequência, em torno de 5 a 8% da população, que aí seria o transtorno bipolar tipo 2. Nela, a pessoa fica só um pouquinho diferente do seu habitual, durante um certo período de tempo, mas nada exuberante. E muitas vezes nem os familiares notam essa alteração comportamental, naquela pessoa, só ela mesma. Então, um portador de transtorno bipolar instável, ou seja, em crise, ele pode sim ser bastante nocivo e cruel com os familiares dele. Isso torna muito mais difícil lidar com as próprias emoções quando a gente é atacado por alguém em crise. Mas é preciso ter discernimento e autocontrole para a gente não piorar as coisas. Antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal. Se você não conhece a gente ainda, tem muito vídeo bacana sobre saúde mental, neurologia e psiquiatria. Se um ente querido seu ou um familiar tem um transtorno de humor, você também pode se sentir desamparado, oprimido, confuso, ou até sem esperanças, ou ainda você pode se sentir muito magoado, irritado, frustrado e com ressentimento. Você também pode vir a ter sentimento de culpa, de vergonha, de solidão, ou sentimento de tristeza, cansaço, medo. E todos esses sentimentos são normais.
Mas então, tá, Maria Fernanda, ok, eu posso sentir isso, mas e aí? Como que eu vou agir diante de uma pessoa num quadro de mania ou hipomania? Antes de responder, eu acho que é válido a gente relembrar que a doença de uma pessoa querida não é tua culpa, nem culpa dessa pessoa. Você não pode curar o seu familiar, mas você pode dar apoio, você pode dar compreensão, você pode oferecer esperança. Cada pessoa, que apresenta o transtorno de humor vai apresentar de uma forma diferente, com sintomas diferentes. Ou seja, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. E aí a melhor maneira de você saber sobre o que seu familiar portador de transtorno bipolar precisa, principalmente, é perguntar diretamente para ele, buscar mais conhecimentos ali acerca da doença. Algumas pessoas conseguem estabilizar rapidamente depois que começam um tratamento medicamentoso. Outros vão levar mais tempo e precisam tentar vários tratamentos, várias drogas, várias combinações de medicações antes de se sentirem melhor. A terapia pode ser útil para ajudar a controlar e entender os sintomas no momento. Então, se o seu amigo ou familiar está com desafios no tratamento, ofereça apoio, tenha paciência. Isso vai ser necessário mais do que nunca. A educação pode ajudá-lo tanto para encontrar opções disponíveis, como ajudá-lo a decidir se de repente não vai precisar de uma segunda opinião. Então, você pode ajudar essa pessoa querida tomando os remédios corretamente, da forma que foram orientados, e não assumir que ela não está seguindo o plano de tratamento só porque não está sentindo 100% melhor. Já na crise, lidar com uma pessoa em quadro de mania ou hipomania pode ser muito desafiador, mas tem algumas estratégias que podem ajudar e eu vou trazer aqui. Primeira de todas, mantenha calma. É importante manter a calma e não entrar em confronto com a pessoa em estado de mania. Tente manter uma abordagem suave e tranquila. Se o familiar devolver a ofensa para aquela pessoa com transtorno bipolar, pode ter certeza de que o que vai vir vai ser ainda pior e elevado à máxima potência. Assim como nos momentos de crise, tentar explicar para o paciente que ele está sendo raivoso, que ele está sendo cruel, não vai ser produtivo. Pelo contrário, isso vai ser um gatilho para gerar mais raiva ainda naquela pessoa e, em alguns casos, levar até violência. Outra dica importantíssima, estabeleça limites. É importante estabelecer limites claros com a pessoa em mania. Então, se a pessoa estiver se comportando de forma perigosa, ameaçadora, já procure ajuda médica ou um lugar seguro imediatamente. Se a pessoa estiver irritada ou agressiva, saia de perto, concorde com tudo que ela disser, se afaste e não conteste. Gente, não é o momento para nada ali, porque o menor estímulo pode ser um gatilho para esse cérebro que está em curto-circuito e isso vai inflamar muito mais. Então, evite também estímulos excessivos. A pessoa em mania, ela é sensível a esses estímulos como luz muito brilhante, ruído alto. Então tenta manter o ambiente mais calmo e mais tranquilo. Não provoque uma pessoa em crise, não humilhe, não faça ironia, não comece a rir dele, nem chacota. Você vai estar jogando gasolina na fogueira. Fique atento aos sinais de perigo. Em alguns casos, uma pessoa em mania ela pode ter comportamento de risco, como ter gastos excessivos, fazer uso de várias drogas ou um comportamento sexual promíscuo, se envolver com várias pessoas sem se proteger. Se você notar esses comportamentos, procure ajuda médica imediatamente. Em resumo, gente, é importante manter a calma, estabelecer limites, ajudar essa pessoa a ter uma rotina, evitar estímulos excessivos, ficar atento aos sinais de perigo e sempre procurar ajuda médica. Lidar com uma pessoa em mania pode ser muito desafiador, mas com suporte, com tratamento adequado, é possível sim ajudar essa pessoa a se recuperar. E você, já passou por isso? Já teve alguém que teve um quadro de mania? Você já entrou alguma vez em mania? Você lembra do que aconteceu? A sua consciência ficou preservada ou não? Coloca aqui seus comentários, você pode estar ajudando outras pessoas. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!